Cara, mas assim, você que é um cara formado em teologia, vendo da onde as coisas vieram, o formato relacionamento, né? Assim, o casamento, o matrimônio e tudo mais. Vendo pra onde as coisas estão indo. O que você enxerga pra onde as coisas vão, de fato, assim? Os relacionamentos tendem a perder força nos próximos anos e décadas? Ou você acha que as pessoas vão se conscientizar que talvez essa nova estrutura esteja sendo imposta nos últimos tempos, de tipo assim, amor líquido, tudo acaba, igual você falou, depois do divórcio, como as coisas ficaram, vão perceber que essa narrativa de ninguém precisa de ninguém, que tem uma narrativa assim hoje, né? Eu não tô louco. Eu não vejo conheço, isso. mas eu acredito. Ah, é? Não mesmo? Você não Eu chegou não até... sou o cara da internet. Entendi. Eu sou desligadão. Pô, então, velho, agora que você tá mais ainda no digital, que você chegou lá faz pouco tempo, as pessoas falam, tem muito esse negócio do assim, pô, você, é só você, não sei o quê, não preciso de homem, não dependo de mulher, essa narrativa da mulher que você falou, da empoderada no sentido, não dependo de homem pra nada, eu resolvo meus BO e tudo mais. Eu acho que, aí a minha pergunta pra você é, você acha que um dia vão perceber que esse não é o caminho, se isolar porque você não depende de homem, você não depende de mulher, e os casamentos vão voltar a ter mais força, porque eu tenho sentido que tem perdido. As pessoas estão cada vez mais falando de casamento como se fosse nada, como se não fosse algo importante para a sociedade. Eu gosto, eu acho que é Schaeffer que fez uma reflexão onde ele fala que antigamente o diabo ele contrapunha, né? Então ele quer destruir alguém, você cai nas drogas, você cai na bebida, você faz aquilo que é contrário a uma vida com Deus. Bom. Hoje ele desgasta a palavra, ou seja, ele torna Deus uma palavra comum, vai perdendo a força. Ele torna a família uma palavra qualquer. Relacionamento, uma palavra desgastada. Então, as grandes manifestações ideológicas e culturais vão esfacelando palavras que tinham um sentido muito mais forte. Tanto é que se eu falar para você família, dependendo da sua experiência, não vai ter tanto a mesma força que mãe, que Deus. Entendi. Só que o que acontece? Eu acredito que as coisas tendem a piorar. Eu acredito com relacionamento aberto, com Isso, é isso que eu tô falando. com a relativização da verdade. Eu sou um homem que acredita em Deus. Então eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu acredito que a verdade é absoluta e eterna. Eu respeito a vida de cada um. Eu nem entro em discussão para convencer ninguém. Acho que isso aí é besteira. Eu acho que eu entro em conversa pra gente se enriquecer. Sim. Se eu puder somar na sua vida, pô, que legal. Assim como você soma na minha. Então assim, só que eu acredito que as coisas vêm justamente para uma esfacelação da família, do lar, da moralidade, principalmente pela perda de identidade. Ninguém mais sabe o que é. E uma das provas disso é a facilidade com que as pessoas se matam. Eu penso isso, sabe por quê? Porque quando nós éramos moleque, eu era o verde, eu era a gente se zoava. Tinha era apelido pra tudo, tinha o ratão na minha rua, tinha os moleque, tinha o cabeção, e era uma zoeira que treinava pra vida. Só que o que acontece? Se alguém falasse de mim, eu tinha um vínculo com amigos forte, eu tinha um vínculo familiar forte, eu tinha um vínculo na escola forte. Hoje a única coisa que a gente tem é a rede social. Por isso que quando alguém ataca a imagem da outra pessoa, a pessoa ela fragmenta, porque você tirou tudo que ela tinha. Ela tinha uma imagem construída numa rede social. Nossa. Sabe o que... Manda aí. Eu já vou aí Não, fazer os tranquilo. take. Teve um convidado, o Eduardo Nunes, que veio aqui no Papo Mil Grau, Não conheço. que ele conhece. Ele falou um Só negócio que é três muito verdade. Ele falou que você vai lembrar disso, que as relações, elas iam, tipo assim, tudo ia virar essa palhaçada que virou. Você disse que não tá tão ligado na internet, mas que a gente vê muito esse lance de eu não preciso de homem, não preciso de mulher, relacionamento aberto e tal, pra depois as pessoas entenderem que o que funcionava era o que sempre funcionou, tá ligado? E aí até essa semana nas Olimpíadas, a Nike fez uma propaganda que essas marcas todas estavam fazendo propaganda de lacração e tal, porque é o que tava virando. E aí eles fizeram uma totalmente ao contrário, dizendo que ganhar não é pra todo mundo. A propaganda da Nike.
totalmente mostrando os caras, tipo assim, quem quer vencer na vida é totalmente no esporte isso. Pica, né? Pica, Determinado, sozinho, focado e tal, e que ganhar não é pra todo mundo. E aí o que estavam levando de reflexão é isso, que tipo assim, as marcas já estão percebendo esse Que a lance que tipo assim, lacração- a lacração não vende nem pra própria marca e que tudo vai voltar a ser o que sempre funcionou antes. E já tá Puta começando que agora. pariu. Isso é muito louco. Nossa, Então eu acho que foda. esses relacionamentos vão dar certo muito mais daqui pra frente. Ó, Que louco, mano. tem um Nossa, vizinho, não tinha visto não, foda. Tem um texto falando isso, pegando esse gancho de Efésios. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, onde eles chegaram à conclusão de que o homem precisa mais de respeito do que de amor. Isso é uma pesquisa científica. Foram usados 400 homens nessa pesquisa. Se você pegar o livro de Efésios, a cidade lá na Grécia, Paulo era apóstolo, ele escrevia uma carta, ele fundava uma igreja, depois ele mandava umas cartas, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, e é isso aí, era o WhatsApp da época. E aí Paulo falou, lá no capítulo veio depois, obviamente, era só uma carta, mas no capítulo 5, fala o seguinte: os homens devem usar como referência para amar uma esposa Jesus. Ou seja, Jesus amou a igreja morrendo por ela. Então, Paulo fala assim: homens, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Ou seja, o amor do homem é sacrificial. É o homem que vai para a guerra. É o homem que morre pela mulher. Sim. E aí ele fala assim: vós mulheres, honrai os vossos maridos. Assim como a igreja deve honrar Jesus. Então o homem que morre pela mulher tem a mulher que vive pela honra do homem. O homem que morre pela mulher, que ama a mulher, tem a mulher que respeita. Tem um cientista da NASA, eu não lembro o nome dele, ele escreveu assim: o homem nasce ignorante e ao longo da vida ele escala a montanha do saber. Quando ele alcança o cume do monte, ele encontra sentado lá há décadas os teólogos. Ele está apontando para a Bíblia, não para o curso de teologia. Sim. Ou seja, o que ele, eu esqueci o nome bebezinho. o bebezinho falou. O que o bebezinho falou foi o segredo tá na origem. É isso, voltou pra origem. O segredo tá na origem. Eu acho que tende a caminhar mais pra aí mesmo, velho. Mas aí ainda vai ter muita bagunça, eu acho, pra perceberem isso. Ainda vamos... Eu não sei se volta ou se tem uma galera que resiste. Entendi. Eu não sei se volta, eu acho que é uma resistência. Acho que sempre vai ter, né? Quem defende a família, quem defende o casamento, Esses dias eu vi uma feminista falando, feminista mesmo, falando assim que os casamentos só duravam... Aqui, peraí, rapidão. Já vou voltar lá da feminista, hein? Segura aí. Mano, eu coloco mais aí. A feminista falando que os casamentos só duravam tanto antigamente, porque na cabeça dela casamento não presta. Então os casamentos só duravam porque a mulher não tinha a opção do divórcio. E aí, desde que teve essa opção, é por isso que os divórcios acontecem tanto hoje em dia. Porque hoje a mulher pode sair quando ela não tá feliz. Que antigamente ela não podia, o homem mandava nela, ela não tinha essa opção. Eu não sei, eu não estudei sobre isso, sobre todo esse passado assim a fundo, né? Mas eu não sei se essa é a causa. Porque aí entra, tipo assim, também os casamentos podem estar sendo destruídos por conta da liberdade sexual que foi colocada também, que não tinha antes. Tá ligado? Então, não sei, a libertinagem. Eu fico tentando me questionar. Você tem algo para agregar, até para me dar uma clareada na mente com relação a isso, assim, se realmente os casamentos começaram a acabar só porque a mulher pôde se separar, porque lá atrás, se a mulher tivesse o poder do divórcio, também os casamentos não existiriam, porque os homens eram autoritários e mandavam e nenhuma mulher era feliz. Nenhuma mulher era feliz. É uma afirmação que eu já vi, ela é equivocada, mas eu concordo com isso. Eu concordo com isso, que hoje há uma facilidade muito maior para se divorciar. Sim. Só que as estruturas familiares eram mais fortes. Havia um propósito maior, havia um nós. E é isso que deve ser uma relação. A relação é a união mais profunda, mais divina, acho, que um ser humano pode experimentar. Porque quando um homem e uma mulher se unem e eles dão à luz uma vida, eles experimentam uma centelha de Deus. Eles estão criando, eles estão sendo criadores. E aí o que acontece? A Bíblia diz assim, que o homem e a mulher se unirão e os dois se tornarão um. Qual que é o problema?
que antigamente os laços eram mais fortes porque nós tínhamos uma identidade de nós. Não é mais o Danilo nem a Andréia. Somos nós. É quem nós nos tornamos. Então eu não sou um individualizador dessa instituição. Mas agora eu não me enxergo como o atacante. Eu me enxergo como equipe. E as minhas atitudes são assim. O que acontece hoje nas relações? Você não tem mais um nós. Você tem dois eus. E aí você tem uma briga, porque quando há muita individualidade na relação, então a felicidade da minha mulher é em detrimento da minha. O casal fica em lados opostos, como se fosse um cabo de guerra. E aí o que acontece? Quando eu renuncio, eu abro mão, eu acho que eu tô perdendo. Porque eu tô perdendo pra ela ou eu tô perdendo pra ele. Quando eu vivo um nós, eu não tenho problema em renunciar, porque eu renuncio pelo time. Eu renuncio pela equipe. Casamento não é sobre eles, casamento é sobre nós. É sobre quem nós estamos nos tornando através da jornada que nós estamos trilhando. Foda pra cacete, mano. Nossa, quebrou, velho. O que você ia falar, Lucão? Aquela hora lá?